A paz do Senhor para os irmãos. Quero desejar a paz do Senhor também para os irmãos que estão cultuando a Deus como igreja, mas estão dos seus lares, através da transmissão do culto via internet, mas estão cultuando a Deus também. Que Deus possa estar completando em cada coração dos que estão aqui presentes, daqueles que estão em seus lares, colocando o doce bálsamo do Espírito Santo do Senhor, e que possamos realmente estar prestando um culto ao Senhor com muita alegria, com muito entusiasmo, na certeza de que só Ele merece todo o culto que nós prestamos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9. Nós vamos ler os versos 1 e verso 2 do Salmo número 9. Já está projetado aí no Data Show, e eu gostaria de ler esse texto, que será o texto base da mensagem de hoje, com a congregação. Então vamos todos ler os versos 1 e 2 do Salmo de número 9. Os irmãos poderão fazer essa leitura mesmo assentados, mas com muito entusiasmo, porque nós vamos estar lendo a palavra de Deus em um texto muito expressivo e de uma profundidade extraordinária. Vamos ler então? Louvar-te-ei, eu quero pedir que a congregação repita essa leitura, mas com mais um pouco de entusiasmo, né? Vamos realmente expressar com bastante força aquilo que o salmista Davi está dizendo nesses dois versos do Salmo de número 9. Vamos lá? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado e soberano Pai, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Com muita alegria, meu Deus, estamos mais uma vez reunidos, te prestando cultos de adoração e de louvor. E fazemos isto, ó Deus, com a certeza em nossos corações de que estamos fazendo a melhor coisa, cultuar ao Deus, Senhor nosso, Pai nosso, Senhor dos altos céus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor concede aos seus filhos. Deixaram seus lares e vieram até aqui e reuniram-se, Senhor, para te prestar culto de adoração e de louvor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, seguindo os temas litúrgicos da igreja para o mês de fevereiro, que é adoração e gratidão, conforme está projetado no Data Show, eu quero falar hoje sobre adoração. E o tema da minha mensagem desta noite é adoração somente a Deus. Adoração somente a Deus. E por que eu trago esse tema? Porque esse tema ele tem um significado importante para mim, porque marcou na minha mente, no meu coração, em um determinado diálogo que eu tive há algum tempo atrás, mais ou menos no início da década de 80, fazem alguns anos já, né? Na década de 80, eu era membro da IPI do Rio de Janeiro, ou seja, a primeira IPI, e meu pastor era o reverendo Cíncio Brito, de saudosa memória, está na glória. E era um pastor com quem eu tinha uma proximidade extraordinária. Eu louvo a Deus, porque os pastores que eu tive,
durante a minha caminhada de servo de Deus, todos estiveram próximos de mim. Eu nunca dei trabalho a pastor, porque às vezes tem crentes que dá trabalho a pastor, né? Mas eu louvo a Deus porque eu nunca dei trabalho a pastor. O pastor nunca precisou ter trabalho comigo. O reverendo Cíncio Brito tinha uma característica diferente, porque nós éramos vizinhos. Além de ser ovelha dele, de ser diácono da igreja, onde ele era pastor, nós éramos vizinhos de bairro. E naquela época eu não tinha automóvel, então ele me presenteava com carona no seu automóvel. Nós morávamos na Ilha do Governador, como falei. Às quartas-feiras tinha culto de estudo bíblico, então eu saía do trabalho e ia para o culto e depois pegava carona com ele para chegar até em casa. Em uma dessas viagens, vamos dizer assim, em um desses deslocamentos, conversando com ele, nós estávamos falando de família. E no transcorrer da conversa, eu disse para ele assim: pastor Cíncio, eu adoro, mas adoro de uma forma muito grande a minha família. Ele olhou para mim assim e disse: Lapa, você não adora a sua família. Você não adora a sua família, você gosta da sua família. Você ama a sua família. Sabe por quê, Lapa? Porque a adoração a gente só dá a Deus. A adoração é só para Deus. Guarde isso na sua memória. É um ensino que eu estou passando para você. A adoração pertence apenas ao Senhor. Agora, da sua família você deve amar, você deve gostar muito, mas a adoração é só a Deus. Essa palavra do pastor Cíncio ficou gravada na minha mente, no meu coração, e sempre que eu trato desse tema, adoração, esse diálogo volta porque foi um diálogo importante, foi um aprendizado muito importante que ele me deu, que nós só devemos adorar realmente a Deus. Conforme foi pregado no domingo aqui pelo pastor, e muito bem, o pastor enfatizou em vários momentos a importância da adoração, como ela deve se proceder e a responsabilidade que nós temos por adorar aquele que é o Deus de todas as coisas, o Deus maior, o Senhor de todas as coisas. Então, nesta noite eu quero falar sobre esse tema, adoração somente a Deus. Mas eu li o texto, aliás, nós lemos o texto do Salmo de Davi, Salmo 9, versos 1 a 2. E o ensino bíblico desse Salmo, que é sobre o louvor, nos versos 1 e 2, o salmista Davi registra que este ensino consiste em uma adoração vibrante e também pessoal. É uma adoração vibrante e também pessoal. E o salmista Davi, nas suas palavras registradas nesses versos 1 e 2 do Salmo 9, ele se compromete a louvar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Contando suas maravilhas e alegrando-se nele. Olha que coisa extraordinária, né? Davi não só se compromete em louvar a Deus com todo o coração, mas também tem o desejo de contar as maravilhas que Deus fez na sua vida e faz, e completa a palavra dizendo: e alegrando-me nele, em quem deve estar toda a nossa alegria, no Senhor. Meus irmãos, esse texto nos ensina que a gratidão sincera, e gratidão também é um dos temas litúrgicos do mês de fevereiro da igreja, mas ela nos ensina que a gratidão sincera, o testemunho público e a alegria inabalável em Deus, o Altíssimo, em Deus, o Altíssimo, eu repito, porque a gente sabe que existem muitos deuses por aí no coração, na cabeça das pessoas, mas o Altíssimo só existe um, e é a esse que nós devemos
adorar e agradecer? Esta atitude de agradecimento sincero, testemunho público e alegria inabalável fortalece-nos como servos do Deus fiel. E o que isto provoca nas nossas vidas? Isto traz o benefício de combater ansiedades, focando-nos, meus irmãos, no caráter de Deus em meio às adversidades. Ou seja, o ensino desse texto é que quando nós temos uma atitude de adoração a Deus, de louvor a Deus sincero, grato, ao Deus maior, o efeito desta adoração combate em nós aquelas mazelas que às vezes nos incomodam, nos atrapalham muito, que são as ansiedades, uma doença dos tempos modernos, que tomou um crescimento muito grande, e faz com que nós estejamos focados no nosso caráter em Deus, mesmo que estejamos vivendo em meio a adversidades. Uma das características do louvor, que Davi expressa nos versos 1 e 2, consiste, meus irmãos, a nos ensinar a expressarmos a Deus nosso apreço, para compreendermos o valor que Ele tem. Quando nós louvamos a Deus, nós precisamos expressar um grande apreço, reconhecendo o extraordinário valor que Deus tem para nós. E quando isso acontece, nós procedemos que como agradecer por cada aspecto da natureza divina. Cada aspecto da natureza divina vai chegar até nós através da nossa atitude de louvor verdadeiro, sincero e grato. Isso nos mostra, meus amados irmãos, com estas atitudes, que a nossa atitude interior se torna em expressão exterior. Quando você louva com alegria, e o louvor, para que ele seja um louvor agradável a Deus, ele precisa ser feito de uma forma sincera e com muita alegria. E para que isso aconteça, ele precisa partir do mais profundo do nosso interior. Ele acaba no exterior se expressando, porque ele se mostra como pessoas, como servos, como filhos, que reconhecem a grandeza do seu Deus. E isto fica visível nos rostos, na fisionomia daqueles que estão louvando. Quando louvamos a Deus, meus queridos irmãos, a nossa consciência sobre quem é Ele é expandida. No momento de louvor, é como se algo nos movesse a entender quem é Deus. Isto é um processo de expansão da nossa consciência em reconhecer o extraordinário Deus a quem nós servimos. Assim, quando você lê os Salmos, e eu estou citando os Salmos, poderia ser outros livros da Bíblia, mas o Salmo especificamente, porque é um livro poético, é um livro que traz mensagens maravilhosas de engrandecimento, de exaltação, de glorificação ao nome de Deus. Quando nós louvamos a Deus, em cada salmo que lemos, vamos encontrar um atributo ou característica de Deus, pela qual nós possamos mostrar-se agradecido. Davi recomenda que a cada atitude de engrandecimento que você tenha com Deus, na leitura, no aprendizado, no conhecimento da sua palavra, isso deve se expressar em uma atitude de gratidão. Você precisa se mostrar agradecido por ter a oportunidade de ter as suas mãos
este ensino precioso, extraordinário, que é o ensino da palavra de Deus. Este é o ensino bíblico dos versos 1 e 2 do Salmo 9 que eu quis destacar nesta noite aqui na minha mensagem. Mas, na mensagem desta noite, como eu disse no início, eu quero tratar de adoração. O tema é adoração. Gratidão é um tema litúrgico da igreja também, mas não é o foco da mensagem de hoje. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu esteja também trabalhando esse tema. Mas hoje o tema a ser examinado é adoração. Mas o que é adoração? E como definir adoração? Eu tenho por hábito, todas as vezes que eu tenho que pregar e eu começo a preparar a mensagem, e eu tenho tema para trabalhar em cima desse tema, eu gosto de pesquisar. Eu gosto de pesquisar sobre o tema, porque quando você conhece melhor aquilo sobre o que você vai falar, você fala com mais segurança, você fala com mais certeza. Então, normalmente, a gente ora pedindo a direção de Deus para aquilo que vamos ter que falar, em nome dEle e sobre Ele. Mas é bom buscar um pouco mais de conhecimento. E hoje nós temos uma ferramenta extraordinária às nossas mãos, que é a internet, né? Antigamente a gente tinha só o dicionário. Ainda tem o dicionário, né? Só manuseando o dicionário, e às vezes enorme, né? Eu tinha um que era grandão. Mas hoje a gente tem o benefício e a ajuda da internet, que é fantástica, é extraordinário, né? Você consegue pesquisar ali com muita facilidade. E eu fui pesquisar para saber melhor a respeito de adoração. O significado de adoração. O que significa adoração? Justamente para ter um pouco mais de segurança naquilo que nós vamos tratar nessa mensagem de hoje. E eu encontrei a definição de adoração com as seguintes palavras: adoração é um ato profundo de reverência, de culto e submissão a uma divindade, caracterizado pelo reconhecimento da sua grandeza, soberania e valor. Vejam como a adoração é uma coisa muito importante. Vejam que quando nós estamos adorando a Deus, o que nós estamos dizendo a respeito de Deus, que nós estamos prestando um culto, que nós estamos em atitude de submissão a um Deus que é todo-poderoso e que essa nossa adoração é caracterizada pelo reconhecimento de sua grandeza, pelo reconhecimento da sua soberania e, acima de tudo, pelo reconhecimento do seu valor. Isso é adoração. E uma coisa muito importante, interessante, que eu também aprendi na pesquisa que fiz, apesar que eu já sabia, né? Mas apenas a pesquisa me ajudou a reforçar aquilo que eu já sabia. A adoração vai além dos cânticos, que muitas vezes a gente confunde. Eu estou adorando porque eu estou cantando. Nem sempre você está cantando e está adorando. Nem sempre você está em um momento de êxtase espiritual e está adorando. Isso foi dito domingo à noite aqui no sermão que o pastor Rogério pregou. Quem lembra do sermão, observou que em alguns momentos o pastor citou a adoração nessa direção. A adoração, meus irmãos, não só envolve cânticos, ela envolve uma vida de obediência e entrega total a Deus. Significa que dizer que a adoração, quando você adora, e adora de uma forma verdadeira, conforme a palavra de Deus pede que seja, você está vivendo um momento de obediência total e de entrega total àquele a quem você está adorando. E esta adoração não pode ser a mais ninguém a não ser a Deus, conforme a observação do reverendo Cíncio Brito.
Quando nós entramos no contexto secular e tratamos da questão adoração, significa que nós amamos extremosamente ou ter forte admiração por algo ou por alguém. Foi aquilo que o pastor também me ensinou, o pastor Cíncio Brito. Ele disse assim: Lapa, a sua família você ama, de sua família você gosta, como pode gostar de N outras coisas. E na vida é assim, a vida é assim. A gente tem aquelas coisas que a gente realmente tem uma admiração profunda, grande, que a gente gosta, que a gente ama. Olha, a gente sabe que nos dias atuais tem muito pai que não ama seus filhos, porque pelas atitudes que tomam, não demonstram amor. Assim como tem filhos que também não amam seus pais, né? A gente sabe de casais que às vezes levam uma vida conjugal, muitas vezes de aparência, só para manter ali aquela figura do casal. Mas às vezes não existe. Mas isso não é o normal. O normal é que exista realmente um amor extremo entre essas pessoas. A família, como célula maior da sociedade, ela precisa ser tratada realmente com um amor extremo, de ambas as partes. Filho para pais, pais para filhos. Essa é a adoração no contexto secular, no contexto humano, fora do ambiente espiritual. É proibido você admirar alguém? Não, não é proibido. É proibido você gostar de uma forma muito profunda de alguém? Não, não é proibido. Agora, não é adoração como a adoração que você presta a Deus. Não pode ser tratado como uma adoração igual a que você presta a Deus. Aqui tem um irmão que, graças a Deus, está hoje aqui conosco, que chegou aqui há algum tempo atrás, mas ele já esteve aqui na sua infância, e eu não o conhecia, vim conhecer agora. Nos tornamos, além de irmãos em Cristo, amigos. Eu estou falando do irmão Jefferson ali. Eu tenho um carinho muito grande por esse irmão. Tenho mesmo. E eu sei que ele também tem por mim. E nós trocamos mensagens pelo WhatsApp. Hoje ele, uma atitude generosa de alguém que realmente gosta da outra pessoa, ele me mandou um vídeo que é aquele hino, O Rosto de Cristo. E sabem por que ele mandou esse hino para mim? Porque ele sabe que eu gosto desse hino. Eu gosto muito desse hino, O Rosto de Cristo, que é um hino antigo. Mas eu sou daqueles que, na hora de ouvir alguma coisa que faz bem ao coração, eu vou lá no fundo do baú. E o Rosto de Cristo é um daqueles que estão guardados no fundo do baú. A igreja dos dias atuais não usa muito mais cantar o Rosto de Cristo. Só canta aqui quando eu resolvo pegar o grupo de louvor de surpresa e digo: olha, depois da mensagem a gente vai cantar o Rosto de Cristo. Não é assim, Pablo? Mas eles sempre estão prontos e a gente canta o Rosto de Cristo. Mas hoje ele me mandou esse vídeo. Mas ele me mandou porque ele sabe que é um hino que eu gosto, e ele diz assim: eu vou agradar o meu irmão José Lapa, de quem eu gosto muito, de quem eu tenho um apreço muito grande, enviando esse vídeo. Eu nem lembro o nome da cantora, mas o hino é extraordinário, O Rosto de Cristo. Isso é o que é tratado como definição de adoração no contexto secular. Mas não é, e nem pode ser comparada com a adoração que é prestada a Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 4 do Evangelho de João, verso de número 23, nós encontramos o seguinte registro. Esse verso também foi objeto da mensagem de domingo, mas eu vou ler de novo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O evangelista João registra esse texto e chama-nos a atenção para uma coisa muito importante.
adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a gente não pode adorar a Deus com aquela linguagem comum que muitas vezes nós usamos, né? Porque é comum alguém perguntar para você: você gosta de tal coisa? Ah, eu adoro. Não é assim? A gente não faz isso? Ah, eu adoro. Eu não faço não, tá? Depois da palavra do reverendo Cíntia, como é que diz? Passei a me vigiar e eu não falo. Eu digo, eu gosto. Mas eu adoro, eu já deixei de pronunciar. Mas é comum. É um uso de linguagem, né, que as pessoas usam para expressar que gostam muito de uma determinada coisa. João, nesse verso de número 23, ele diz que a adoração a Deus precisa ser em espírito e em verdade. Agora, o que é adorar em espírito? Como se adora em espírito? É claro que eu estou falando uma coisa aqui que não é segredo e não é novidade para ninguém, porque nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo, que Ele próprio nos orienta de como deve ser a nossa adoração em espírito. Mas eu fui buscar a orientação e coloquei aqui: adorar em espírito significa uma adoração que nasce de um coração sincero, intimamente conectado ao Espírito Santo, e não apenas de rituais externos ou emoções passageiras. Às vezes nós nos emocionamos com um determinado momento que estamos vivendo no culto, enfim, uma atividade espiritual que a gente possa estar demonstrando, e aí a gente classifica isso como uma adoração em espírito. E até pode ser. Mas a adoração em espírito significa uma adoração que nasce do profundo do coração. Não pode ser uma adoração que está acontecendo em minha vida porque eu vi acontecer alguma coisa com alguém que está do meu lado. O meu coração precisa expressar que esta adoração está partindo dele, porque ele está conectado com o Espírito Santo. E na realidade, quem está fazendo com que esta adoração aconteça em espírito é o Espírito Santo de Deus, que age em mim. Mas adorar em verdade. O texto diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade. O que significa adorar em verdade? Significa adorar buscando-se na verdade da palavra de Deus, com autenticidade, vivendo uma vida que seja condizente com o que cantamos e com o que oramos. Ou seja, você não pode dizer que está orando em verdade se a sua adoração, você não pode dizer que está adorando em verdade, se a sua adoração não estiver conectada à base que é a palavra de Deus. E esta base precisa estar conectada com aquilo que você canta e que você ora quando está em comunhão com Deus. Meus irmãos, adorar a Deus precisa ser também um estilo de vida. Não podemos limitar a adoração a Deus a um momento de culto aos domingos ou em outro dia qualquer. Essa igreja aqui tem cultos às terças-feiras e tem culto às quintas-feiras. E tem outras programações. Tem igrejas que funcionam aí todos os dias da semana. E as pessoas vão para lá. Louvar a Deus, cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Mas nós não podemos atrelar esse simples fato de irmos ao templo como uma adoração a Deus. A adoração a Deus precisa ser um estilo de vida. Significa dizer que nós precisamos ter a nossa vida pautada em uma atitude de adoração constante e contínua. Eu gosto muito de falar com as irmãzinhas, donas de casa, sempre que eu tenho oportunidade, vou repetir mais uma vez aquilo que eu digo. As irmãs, quando estiverem fazendo o almoço, eu estou falando do almoço, mas poderia ser o jantar,
ou que poderia ser o café da manhã, precisa fazer em atitude de adoração a Deus. É um desafio. Depois você disse para mim se funcionou ou não. Vai ficar mais gostosa a comida. Vai ficar mais agradável fazer a comida. Eu sei disso porque eu tenho uma esposa, nós vamos completar 50 anos de casados. Então, eu já observo ela há 50 anos, eu sei como é que as coisas funcionam, às vezes, com uma dona de casa na frente de um fogão, ou, enfim, preparando uma refeição. Depois de muito tempo cozinhando, fica realmente uma atividade, às vezes, meio complicada, né? Fica meio pesada. Pois bem, o desafio é, faça isso em adoração a Deus. E veja se não vai funcionar melhor. Diga assim para Deus na hora que você estiver chegando próximo do fogão, para botar a panela no fogo. Senhor, eu louvo, eu adoro o teu nome com sinceridade de coração, porque eu estou fazendo esta comida para a glória do teu santo nome. Quem vai comer é ela, provavelmente o marido, os filhos, mas a comida está sendo feita para a glória do nome do Senhor Deus. Meus irmãos, assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser a nossa vida. Quando o Luiz Carlos sair de madrugada para ir lá para a Ilha do Governador trabalhar, e ele faz isso de uma forma rotineira, não faz, Luiz Carlos? Ele sai muito cedo de casa, ele deve dizer assim para Deus: Senhor, eu louvo o teu nome, eu glorifico o teu nome, porque eu tenho um lugar para trabalhar, onde eu vou ganhar o sustento da minha família. Louvado seja a ti, Senhor. Louvado seja a ti. Porque é assim que deve ser a nossa vida. Nós precisamos ter a nossa vida como um estilo de adoração contínua e alegre para com o Senhor. Nós adoramos a Deus, meus irmãos, quando somos obedientes, quando amamos ao nosso próximo. Olha que coisa importante. Esse é um dos mandamentos de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, quando você pratica isso, você está adorando a Deus. Você está adorando a Deus. Quando somos honestos em nosso trabalho. Oh, que coisa extraordinária. Sermos honestos no trabalho é uma obrigação. É uma obrigação. Não é necessário que ninguém diga para nós que nós precisamos ser honestos no nosso trabalho, porque é uma obrigação. Aquele que nos contrata porque precisa da nossa mão de obra, do nosso serviço. Então nós precisamos ser honestos com eles, como cidadão. Agora, a Bíblia trata disso com uma profundidade ainda maior. Se você é um adorador a Deus, se você é um adorador de Deus, se você é um filho de Deus, a sua honestidade com a função, com a profissão que você exerce, ela ainda precisa ser uma coisa mais real, mais verdadeira, porque Deus precisa ver em você um servo fiel, um servo que cumpre verdadeiramente os ensinos da sua palavra. Sabe um outro momento que nós adoramos a Deus? Quando confiamos em Deus na adversidade. Na adversidade. Eu não vou explicar o que é adversidade, porque todos os irmãos aqui sabem o que é adversidade. São aqueles momentos difíceis que nós não gostaríamos de passar. Querem ver uma coisa? Na quinta-feira explodiu uma tubulação de água ali no Guandu, né, que afetou aí, segundo as informações, 10 milhões de pessoas ficaram sem água. Eu fui um deles, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui a alguém que gosta de ficar sem água em casa, a maioria vai dizer que não gosta. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu estava contando para o presbítero Renan ali as experiências que eu vivi na minha vida com problema de falta d'água nos lugares onde eu morei, que me trouxeram um trauma.
quando eu ouço falar em falta d'água. Mas essa semana aconteceu. Eu não tinha nada, como fazer nada, resolver aquilo lá, porque aquilo era um problema da companhia de águas, né? E eles disseram que ia demorar, então eu me preparei psicologicamente para entender a demora. Quando eu cheguei em casa que liguei, abri a torneira, tinha água. Daqui a pouco já não tinha mais, porque rompeu de novo, eles tiveram que fechar de novo. Aquilo bate realmente em nós um sentimento adverso, aquele sentimento de angústia. Mas por que falta água? Por que está faltando água? Olha, é uma coisa relativamente comum, né? Ela existe porque existe todo um mecanismo, ela pode faltar. Pois bem, a palavra de Deus nos orienta que nestes momentos nós devemos adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus nos momentos de adversidade. São aqueles momentos que nós não gostaríamos nunca que acontecessem conosco. Eu convivi durante um determinado tempo da minha caminhada de fé com uma senhora, que ela hoje está na glória, lá na primeira igreja, Dona Gessi Moreira era o nome dela. Ela era irmã de um grande pastor da Igreja Presbiteriana Independente, reverendo Sebastião Gomes Moreira. Ela morava na Ilha do Governador também. E nós nos visitávamos muito, né? Quer dizer, eu visitava ela, porque ela já é com muita idade. Além do nosso convívio na igreja, eu também visitava ela na sua casa. Um apartamentozinho pequeno que ela tinha ali, junto com a filha ali na Ilha do Governador, próximo ao bairro da Portuguesa. Só que o apartamento dela era pequeno, mas tinha móveis enormes. Tinha um piano enorme na sala, porque a filha gostava de tocar piano, tinha aquele piano enorme, cadeiras grandes, tudo aqueles móveis antigos, que era próprio para uma casa muito grande, mas só que a casa dela era pequena. Então, às vezes, eu chegava lá e ela dizia assim: Lapa, meu irmão, você não sabe a dor que eu estou sentindo nessa perna. E eu falei: o que é que a senhora fez na perna para estar com essa dor toda? Eu taquei a perna no pé do piano. Eu falei: mas para que a senhora fez isso? Ela disse: fiz porque a casa é pequena e eu preciso me movimentar na casa e tem horas que isso acontece. Eu falei: a senhora fez o quê? Quando a senhora bateu com a perna no piano e começou a sentir dor, eu dei glórias a Deus, que poderia ter sido muito pior. Só ficou doendo, mas a perna não quebrou. Eu dei glórias a Deus. A senhora deu glórias a Deus porque bateu a perna no piano, começou a sentir dor, mas mesmo assim a senhora preferiu glorificar a Deus. Ela falou: mas lá é assim que a gente precisa agir. Se a gente tiver que glorificar a Deus só quando tudo vai bem, aí é muito fácil. Aí é muito fácil. A gente demonstra que realmente gosta de Deus e glorifica o seu nome é quando as coisas vão ruins. E a gente diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu glorifico o teu nome, porque esta coisa está acontecendo comigo, me ajuda a passar por ela. A adoração, meus irmãos, também tem o poder de impactar-nos nos momentos que estamos adorando. E eu quero, nesta mensagem, destacar essa questão da adoração como impacto. Aquele momento em que a sua adoração lhe impacta, porque você sente de uma forma ainda mais forte a presença de Deus na sua vida, aí você adora com muito mais alegria, com muito mais fervor, com muito mais empolgação. Agora eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos falando de adoração, né? E eu quero tratar de 5 pontos a respeito da adoração que causa impacto. Mas antes de falar nesses 5 pontos, eu quero dizer para você uma coisa. A sua adoração, por mais fervorosa, por mais impactante que ela seja, por mais sincera que ela seja, ela não muda Deus. Ela não muda Deus. Deus vai continuar sendo o mesmo. Mas ela transforma você.
A adoração não muda Deus, ela transforma o adorador. É assim que nós precisamos encarar a adoração que nos impacta. E como eu disse que eu tenho cinco pontos neste tema, a adoração que causa impacto, eu vou falar com os irmãos sobre esses 5 pontos. E vou falar, não vou demorar muito não, porque eu quero, aí nós vamos ouvir ainda um louvor bonito que a Ana Beatriz vai cantar, junto com o Ministério de Louvor. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: como e quando a adoração nos impacta? Primeiro, quando ela nos aproxima de Deus, ela promove libertação, promove cura e promove o fortalecimento da nossa fé. Esse é o primeiro ponto de uma oração que nos impacta. O segundo ponto, quando desvia o nosso olhar de nós mesmos, tirando o foco dos problemas que nos assedia e colocando o nosso olhar e foco no Senhor nosso Deus. O terceiro ponto de uma adoração que nos impacta, quando prepara o caminho para o milagre. A adoração verdadeira, meus irmãos, a adoração fervorosa, a adoração que agrada a Deus, é aquela que reconhece a grandeza de Deus, antes mesmo de vermos o valor, de vermos a resposta daquilo que almejamos receber do Senhor. Às terças-feiras, no culto de oração, nós temos aqui uma lista enorme de pedidos de oração. Essa lista de pedidos de oração continua sendo motivo de intercessão da terça para a quarta e vai 24 horas, né, porque é a torre de oração. Muito bem. Às vezes a gente pede, mas não vê aquilo que a gente está pedindo acontecer. E a gente se entristece. Não deve acontecer isso aí. A adoração que nos impacta, ela precisa nos levar a uma condição de reconhecermos a grandeza de Deus antes mesmo de vermos a resposta que Ele tem para nós. Uma coisa é certa, o verdadeiro adorador, em algum momento ele vai ter a resposta do Senhor àquilo que ele está desejando receber. Como eu disse, eu quero tratar também nesta noite, nesse tema adoração, da adoração que liberta. A adoração que liberta. A adoração que liberta, meus irmãos, ela não é baseada em emoções, mas na obediência e no foco em quem Deus é. É assim que nós precisamos adorar a Deus. É assim que nós precisamos adorar a Deus. Não apenas com base nas emoções que a boa música promove em nós, mas nós precisamos praticar essa adoração em obediência àquilo que o nosso Deus, a quem nós estamos adorando, é. A adoração que liberta age como uma chave que destranca correntes espirituais, correntes emocionais e vícios que muitas vezes nós não queremos que aconteçam nas nossas vidas, mas acontecem. Quando nós, como adoradores, focamos na face de Deus, em vez de enxergarmos problemas, nós alcançamos a verdadeira adoração, que é, como poderíamos dizer aqui, uma carga de coisas que acontecem nas nossas vidas e nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Então nós recorremos a Deus. E neste momento, a adoração verdadeira pode promover cura interior, liberdade de expressão, sendo uma poderosa arma de batalha espiritual. Há algum tempo atrás a gente estudou aqui, na escola dominical, sobre batalha espiritual. Quanta coisa que a gente precisa combater espiritualmente falando, para termos uma verdadeira comunhão com Deus. Estas características de uma verdadeira adoração, de uma adoração carregada realmente daquele desejo de estarmos adorando ao Deus verdadeiro, é muito retratada no livro de Salmos, pelo salmista Davi, e o apóstolo Paulo também, em seus escritos, e muitas vezes ele realça a grandiosidade e as maravilhas de Deus através da atitude de adoração.
Muito bem, já me encaminhando para o término da mensagem, eu quero falar sobre esses 5 pontos rapidamente. 5 pontos chaves de uma adoração que liberta. 5 pontos chaves de uma adoração que liberta. O primeiro ponto chave é: adoração é foco, não é pedido. Você não precisa pedir para adorar. Você precisa focar no seu compromisso de adoração. Porque, meus irmãos, a adoração genuína foca no caráter de Deus, quem Ele é, e não no que Ele fez. O rei Davi, que é o autor do salmo que nós lemos, é um exemplo dessa experiência. Davi adorou na perda, e com esse gesto ele demonstrou a adoração como obediência. Quando lemos o Salmo 9 todo, nós vamos encontrar situações de Davi obedecendo aquilo que Deus permitiu que acontecesse com ele. Então, quando nós adoramos a Deus, nós não precisamos estar focado em alguma coisa que queremos, porque adoração não é foco. Adoração é foco, não é pedido. O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos é: a adoração que liberta, ela rompe amarras. Quando nós adoramos realmente com sinceridade, com profundidade, nós rompemos amarras. E eu trago um exemplo bíblico para nós meditarmos nesta noite. Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão. Texto bastante conhecido, lá de Atos 16. Presos, mas adoraram e cadeias foram quebradas. A adoração que liberta, meus irmãos, quando ela é feita segundo a vontade e segundo a ação do Espírito de Deus, ela inverte situações. Ela traz a presença libertadora de Deus a um momento que nós entendemos que estamos sozinhos. Mas se estamos verdadeiramente desejosos de adorar a Deus, como Paulo e Silas fizeram lá na prisão, passando as piores dificuldades, eles poderiam fazer um monte de coisa, até blasfemar contra Deus, mas eles preferiram cantar, eles preferiram louvar, eles preferiram adorar a Deus, e o resultado, as cadeias foram quebradas. O terceiro ponto de uma adoração que liberta: adorar em espírito e em verdade, como já falei nesta noite aqui. Quando adoramos em espírito e em verdade, meus irmãos, nós adoramos pela fé, sem depender de emoções, prostrando-se com alegria diante do Senhor Deus. E veja o que diz o Salmo 95, verso de número 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista não coloca nenhuma condição. Ele simplesmente diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quando você está com disposição de adorar a Deus de uma forma genuína e verdadeira, nada impede a sua adoração. Choveu, está chovendo, eu não vou para o culto, eu não vou hoje à igreja, eu não vou me reunir com os meus irmãos, eu não vou ter a grandeza da comunhão com os meus irmãos de fé, eu não vou ouvir a palavra, eu não vou cantar aqueles louvores que serão entoados lá, só por causa da chuva, ou só por causa do frio? Não. Nada pode impedir o verdadeiro adorador de estar na presença de Deus, adorando em espírito e em verdade. Uma outra coisa que a adoração que causa impacto promove, ela restaura a mente. Ela restaura a mente. A adoração verdadeira, meus irmãos, ela tem o poder de mudar nossa aparência e nossa essência, que é mais importante, curando muitas vezes a alma ferida, tirando o foco das aflições para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Certa feita,
já falei isso aqui com os irmãos, eu passei por um momento difícil. Esse sinal que eu tenho aqui, ó, que na realidade não é bem um sinal, não, é um buraco mesmo, né? Aqui no crânio. Isso é resultado de uma cirurgia que eu fiz para tirar um pedaço do osso do crânio em função de um tumor que apareceu aqui. Só que essa cirurgia que eu ia fazer era a segunda, depois eu vim fazer a terceira. Porque na segunda cirurgia o médico disse assim: seu José, não dá para resolver o problema nesse hospital. Eu tenho que transferir o senhor para um outro hospital, porque a sua cirurgia é mais delicada do que eu imaginava. Mas só que a pessoa que levou essa notícia para minha mulher, que foi uma das pessoas que trabalhou na cirurgia, contou com uma outra versão. Contou para minha esposa como se eu já tivesse sendo desenganado ali, que a última coisa que tinha que fazer era encomendar a urna funerária. Quando eu cheguei na enfermaria, no quarto, minha mulher já estava com aspecto de choro, a minha filha também, e o médico em pé, e me contando toda a história, dizendo o que ia ter que fazer, e ele queria já fazer. Não, doutor, vamos fazer o seguinte, é início de mês, eu tenho compromisso lá no meu trabalho, eu preciso resolver esses compromissos, vamos botar mais para frente um pouquinho. Ele olhou para mim e disse assim: senhor José, eu acho o senhor muito tranquilo, muito calmo. É claro que a gente vai poder esperar um pouquinho, mas o que me impressiona é a sua tranquilidade. Está aí a minha esposa e a minha filha, que estavam no quarto na hora que ele me disse isso. Eu disse: doutor, eu sei em quem tenho crido. Isso foi assim quando eu tive o diagnóstico do tumor no rim, e outras experiências que eu tive na minha vida com problema de saúde. Meus irmãos, se nós cremos em Deus, e se nós queremos ser adoradores verdadeiros de espírito e verdade com o Senhor, nós não podemos titubear na hora da angústia, na hora da dificuldade. É nesse momento que nós temos que provar que Deus é Deus e não muda, e que Ele pode transformar as nossas essências para sermos pessoas mais fortes e melhores, usando a expressão que o pastor Rogério gosta muito aqui na frente. E a última coisa, que a adoração que liberta promove, ela traz para nós a verdadeira essência do poder do nome de Jesus. A adoração que liberta, meus irmãos, ela liberta porque o adorador promove uma adoração que exalta o nome que está acima de todo o nome, ao qual o mal não pode resistir. Se existe um nome que está acima de qualquer outro nome, e a este nome o mal não pode resistir, este nome é Jesus. É Jesus. E o verdadeiro adorador precisa caminhar com esta convicção, com esta certeza e com esta afirmativa. Eu quero dizer aos jovens que comecem a se preparar, porque vocês vão cantar. A Ana Beatriz é quem vai cantar, mas vocês vão acompanhar, né? Então já podem vir começar a se encaminhar para frente, porque já estou terminando a mensagem. E eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo o seguinte: que a nossa adoração seja uma expressão de amor verdadeira, uma expressão de alegria verdadeira, que seja um testemunho verdadeiro de quem é o nosso Deus, o que Ele representa, qual é o seu poder e qual a graça que nós alcançamos através da sua ação. Adoremos, meus queridos irmãos, somente ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, não só hoje, mas para todo o sempre, e que Ele nos abençoe. Amém. Depois que os jovens, que a Ana Beatriz cantar com acompanhamento dos jovens, eu vou orar. Então, os irmãos aguardam só mais um pouquinho. Deixou o esplendor
estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Eu já ouvi esse hino cantado por N cantores e cantoras, mas eu estou feliz da vida porque hoje eu ouvi ele sendo cantado de uma forma mais bonita que eu já ouvi até hoje. Foi cantado pelos jovens da igreja. Isso me traz muita emoção de ver um hino com essa expressão, com esta mensagem, sendo entoado por esse grupo de jovens tão bonito, tão belo, que traz muita alegria à nossa vida como igreja. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai bendito, Pai amado, ó Deus, meu coração está alegre, Senhor. Eu estou muito feliz e tenho certeza que os teus filhos que vieram te cultuar nesta noite também estão. Sabe por quê, Senhor? Porque nós viemos adorar o Deus maior. Nós viemos adorar aquele que deu seu Filho na cruz para que nós alcançássemos a salvação, Senhor.
E por isso, ó Deus, nós queremos te adorar de verdade. Nós queremos te adorar em espírito. Nós queremos te adorar, ó Deus, de uma forma que a nossa adoração nos liberte das nossas mazelas, daquelas coisas, ó Deus, que nos incomodam, que nos entristecem, que muitas vezes fazem com que a nossa caminhada de adorador seja uma caminhada trôpega. Pai, nós não queremos ser adoradores fracassados. Nós queremos ser adoradores verdadeiros, que se alegram quando estão na presença do Deus maior, o Deus Altíssimo, o adorando em espírito e em verdade. Por isso, nesta noite, meu Deus, a minha oração, e creio que a oração dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor, é uma única, Senhor. Pai, fortaleça cada instante das nossas vidas a nossa fé e nos faça verdadeiros adoradores que te amam, que te glorificam, que te exaltam e que te adoram realmente na beleza da tua santidade, como o Senhor é e como o Senhor deve ser adorado. Muito obrigado, Senhor, por ter me permitido, este servo fraco, frágil, falho, abrir a tua palavra nesta noite, Senhor, para falar desta adoração extraordinária que é a adoração que prestamos ao Senhor. Que ela possa, ó Deus, alcançar corações e que possa fazer de corações, talvez até entristecidos, corações felizes, corações desejosos de adorar verdadeiramente aquele que é o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.